Olá pessoal, eu sou o Rubem Osta, eu mediei um painel aqui no nono CEMEP, muito legal, falando sobre inovação. Então a gente conversou com o Fábio Coelho, que é o presidente da Google, com o Frontini do Bradesco e também com o Paulo Della Volpe da Brasil Pré-Pagos. O que é interessante é que a gente ficou sabendo que o nosso consumidor é que é o senhor das transações, é ele que define, o hábito dele que define como ele vai fazer. O que a gente precisa é estar muito junto dele, com muita segurança nas transações, para que ele possa fazer essa migração dos meios de pagamento para os meios digitais de uma forma mais tranquila e segura. Um abraço. Convidamos ao palco os debatedores, senhor Fábio Coelho, presidente da Google Brasil, Paulo Renato Della Volpe, VP de Marketing do Grupo Confidence Brasil Pré-Pagos, senhor Marcelo Frontini, diretor de Pesquisas e Inovação Tecnológica do Bradesco, diretor-geral da Scopus. Atuando como moderador deste painel, o senhor Rubem Humberto Osta, diretor-geral da Visa do Brasil. Então, com a palavra, o senhor Rubem. Pessoal, bom dia. Bem-vindos. A sauna é por conta da Bex, grátis, mas pode pagar com Visa que a gente aceita. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e muito a presença do Fábio Coelho, meu amigo, presidente da Google, a presença do Paulo Della Volpe, que veio especialmente, ele acabou de chegar do aeroporto, veio direto para cá, e a presença do Frontini. Muito obrigado, Frontini, eu sei que você tinha um outro evento, agradeço muito o fato de vocês estarem aqui, prestigiando o nosso painel. Gente, falar de inovação é uma coisa que no Brasil pode até ser relativamente fácil, né? O brasileiro é muito criativo, a gente é muito early adopter, todo mundo aqui. Se eu fizer uma pesquisa aqui, aliás, eu nunca fiz isso, vou fazer uma pesquisa só para ver. Quem não tem celular, levanta a mão. Ninguém? Nem o Reginaldo Zero? Até o Reginaldo Zero tem celular. Quem tem mais de um? Vejam só, hein? Mais ou menos aí, a metade tem mais de um celular. Então, essa é uma realidade do Brasil. Quando a gente entra nos números, a gente vê números realmente gigantescos. O Brasil tem, para 200 milhões de pessoas, 278 milhões de linhas celulares. Quer dizer, isso dá mais ou menos 136% de penetração. E desses celulares, 25% se estima que sejam smartphones. Quando a gente vai para o ano de 2014, 2/3 das vendas de 2014 já foram feitas, já são smartphones. Então, tudo isso vai mudar o mundo e a gente entende também que a evolução vai ser nessa direção. E é isso que a gente vai procurar debater aqui hoje, porque dos 200 milhões de habitantes no Brasil, 100 milhões de brasileiros já têm acesso direto à internet. E 67 milhões deles são e-shoppers, que compram mais ou menos 30 bilhões de dólares, na internet por ano. Nos últimos 12 meses, do total dessas compras, 12% foram realizados por mobile commerce, ou seja, tablet ou celulares, que cresceu 84%. Então, todos os números que a gente olha são números realmente impressionantes, né? E é isso que a gente gostaria de debater aqui, porque claramente nós temos uma oportunidade muito grande nesse novo mundo dos meios de pagamentos eletrônicos e na conversão de moedas. E é para isso que a gente procurou trazer esse painel. Para debater essas oportunidades, esses desafios, nós vamos ouvir, primeiramente, o Fábio Coelho, que é presidente da Google, a empresa que a gente considera como referência quando a gente fala em inovação. Fábio, bem-vindo. Gente, bom dia. Rubem, obrigado pelas suas palavras. O que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje um pouquinho é uma perspectiva de como a gente no Google vê esse momento e como a gente vê os meios de pagamento dentro de um contexto mais abrangente. E esse contexto mais abrangente é o processo de digitalização que está ocorrendo com as companhias, no qual o próprio Google é um grande disruptor e ele, ao mesmo tempo que ele é um disruptor, ele está sendo disrupted por outras companhias. Então, é um momento único no mercado, que é uma transformação que ocorre
que no final é uma tremenda mudança favorável que vem para a sociedade. E essa revolução que está em curso, a revolução digital, desde o momento em que a gente complementa a economia do carbono com a economia do bit-byte, a economia do ambiente digital, ela é uma economia fundamentada em 3 pilares, onde nós teremos uma maior capacidade de acesso, também teremos uma democratização dos meios de comunicação, com as pessoas tendo mais condição de ter acesso a mais informação, e, finalmente, o aparecimento, o surgimento de empreendedores digitais globais. Isso é um ambiente favorável, mas é um ambiente que provoca uma série de transformações na maneira como os negócios ocorrem. Quando o digital começou, e está fazendo 20 anos que a internet chegou ao Brasil, a gente fala um pouquinho sobre... Se imaginava que ia impactar um pouco a questão da mídia, um pouco a questão do comércio, vai muito além disso. Teve um deck da Mary Meeker que falava sobre a reinvenção de tudo. Esse deck está disponível online. Como todas as informações que a gente tem hoje, está tudo disponível online. E fala sobre a reinvenção das notícias, a reinvenção da fotografia, a reinvenção das revistas, a reinvenção da música, a reinvenção dos sistemas de análise e gestão de tráfego, de informação de tráfego, dos marketplaces, que é um assunto que a gente vai ter mais profundidade aqui hoje, do processo de manufatura, através de impressoras 3D ou ambientes de produção, a reinvenção da educação, transcendendo o ambiente da sala de aula, a reinvenção de todo o processo de design ou de gestão de informações de saúde, a reinvenção do desenho de produto e do conhecimento, enfim, e a reinvenção das caixas registradoras e do meio de pagamento. Isso tudo mostra que a gente está com uma reinvenção da maneira como a gente faz negócio em curso. E nessa reinvenção a gente vê empresas como a Nokia, que era uma grande empresa há 10 anos atrás, que semana passada, como marca, ela deixou de existir, e empresas que têm menos idade do que ela, que também já deixaram de existir, e empresas centenárias que deixaram de existir. Então, por quê? O padrão de reinvenção da economia digital, ele passa por escala instantânea. Quem poderia dizer que o WhatsApp ia ter tantos milhões de seguidores, usuários ao redor do mundo, com barreira de entrada baixa, custo marginal de distribuição tendendo a zero, usuários e empresários, empreendedores tentando atacar qualquer oportunidade de eficiência e qualquer oportunidade de gerar maior conveniência dentro do conceito de asset light, onde as pessoas buscam cada vez mais encontrar as ineficiências que gastam tempo, espaço ou dinheiro dos usuários, dos consumidores. Isso tudo dentro de um modelo que pode ser colaborado, pode ser uma economia compartilhada, que é onde nós, como usuários, podemos ter muito mais poder de força. Então, a realidade é que o Rubem perguntou aqui sobre o usuário conectado, é o usuário hiperconectado, várias pessoas têm 2 devices, mas a primeira onda dessa revolução, que é a onda da conectividade para a comunicação, ela vai muito além disso aí quando a gente fala de internet das coisas, mas a realidade é que 94% dos brasileiros devem ter um celular conectado até 2016. Isso é um dado, é uma realidade, está vindo. E a outra grande novidade é que, apesar do celular ter um grande agente de mudança, a gente não está fazendo nada de novo, a gente simplesmente está fazendo as mesmas coisas de novas maneiras. E aquilo que a gente viu, que era a transformação do varejo tradicional, vou começar pelo comércio, eBay e Amazon vai continuar com o Alibaba e AliExpress de todo mundo que está vendo por aí, é onde você consegue fazer negócio com gente que está do outro lado do mundo, com escala, com preço e, às vezes, tendo que reinventar ou reescrever as fronteiras tributárias e normativas do país. Mas a gente observa que o impacto no varejo físico é sensível, por quê? Cada vez mais, isso vale para varejo, vale para concessionária de automóvel, vale para imobiliárias, cada vez mais o tráfego nas lojas vem diminuindo. Se a gente olhar aqui, o foot traffic das lojas tem caído praticamente pela metade. O número de vezes que um brasileiro vai numa concessionária para ver um carro, que antes era uma média de 4 vezes, já está em 2,9. A gente começa a entender que, apesar da diminuição do tráfego, as vendas aumentaram, porque as pessoas chegam mais informadas no momento da tomada de decisão. As pessoas já vão comprar sabendo mais ou menos o que querem. E não só elas vão para as lojas físicas mais informadas, mas também, cada vez mais, o digital influencia as vendas do varejo físico. A gente começa a ver o que a gente chama de vendas influenciadas pela web, e praticamente a somatória das vendas físicas e das vendas influenciadas pela web nos leva a 80% a 90% das compras. Então, é parte do processo integrante, sim,
Porque hoje em dia online e offline já são uma coisa só. Então, aquilo que as pessoas falavam tanto que era omnichannel e que o varejo precisava estar presente em todos os canais, inclusive nos digitais, já deixou de ser um buzzword, já é uma realidade. E, naturalmente, cada vez mais, o processo de pagamento é importante nessas etapas de descobrimento, mas ele é mais um, porque um outro processo relevante é o processo logístico. Então, entendendo que a conveniência dita às regras, a gente tem aqui um monte de parceiros que trabalham. Isso aqui são pilotos que estão acontecendo nos Estados Unidos, desde o Amazon Prime, que já é uma realidade, até, por exemplo, o Google Shopping Express, onde se entrega no mesmo dia, ou em determinadas regiões você consegue comprar com nível de fricção muito baixo. Então, um exemplo recente, que isso aqui ocorreu há pouco tempo atrás, o Whole Foods fez uma parceria com o Instacart para que eles pudessem, você faz a compra online e busca na loja. Ou o conceito do Amazon Dash, também é um conceito facinho, onde você, através desse device, você nem precisa interagir com um ambiente digital como conhecido, você interage com a sua despensa, para entender que produtos estão faltando e, através desse controle caseiro, isso aqui é um filmezinho rápido que mostra esse produto. Você consegue ver o que está faltando em casa e você consegue, através do código de barras, montar isso aqui. With that simple design, it makes ordering groceries a piece of cake. Just hold down the voice button and say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. And the barcode scanner is really fun to use. You never have to worry about being out of something you need. With Amazon Dash, you can order over 500,000 items. Guitar strings. Strawberry yogurt. Apples. You can check out from the Amazon Fresh website or smartphone Dash apps. ou smartphone Most apps. orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? Como bom isso. No more parking lots, waiting in lines, or losing Você não precisa kids in mais se the store. preocupar e nem ficar com a despensa vazia. Now you'll have more time in your day. So you'll never miss those special moments. Você nunca vai perder nenhum momento especial, nem se preocupar. Amazon Dash. Amazon Shopping Dash. made simple. Comprar ficou muito fácil. Ou seja, uma experiência simples, intuitiva, sem muita fricção, onde você tem uma entrega rápida. Isso tudo está acontecendo no comércio porque o consumidor mudou. E a gente olha isso e fala, está longe para chegar no Brasil, né? Talvez não, talvez esteja muito mais perto do que parece. E esse consumidor que mudou, a gente estava falando aí de 120 milhões de pessoas online, mas, ao mesmo tempo, nós temos 72 milhões de smartphones, que é o dado do Rubem, 66 milhões estão sendo vendidos esse ano. Então, esse dado vai praticamente chegar a 200 milhões no final de 2014. 40 milhões de brasileiras, é um país inteiro, interage por várias telas. Agora, o celular que a gente olha, e até pouco tempo atrás era visto como uma ferramenta de comunicação ou de acesso básico, também se altera bastante, porque a gente começa a ter 21% dos brasileiros, essa classe C enorme, chegando apenas pelo celular. E essa superconexão, ela muda o comportamento de compra. 58% das pessoas pesquisam em seus smartphones diariamente. 66% pesquisam durante o processo de compra. Eu estava numa loja semana passada, na Turquia, e quando eu estava tentando comprar um determinado produto para minha esposa, a pessoa tinha um tablet na mão e ela simplesmente ia apertando determinados botões para saber como é que estava o inventário daquilo, e alguém vinha do próprio inventário, lá do próprio ponto de venda do armazém, do almoxarifado, e trazia o produto para a loja. Completamente diferente da experiência hoje, até mesmo no mercado americano, quando você vai, que as pessoas falam assim, espera aí que eu vou buscar, e vai lá no fundo da loja, volta, vai e volta. Então, as pessoas continuam pesquisando, o consumidor está aparelhado no processo de compra, e também o próprio varejista, o próprio lojista está aparelhado no processo de compra. E hoje em dia, 30% das pessoas usam smartphones para comprar serviços e produtos. Só que é interessante, né? Porque normalmente o usuário muda mais rápido do que o comércio. Então, quando a gente observa o que é esse Consumer Destination Journey, essa jornada em relação à compra, e aí que entram os meios de pagamento, que é tão importante, essa jornada em relação à compra, ela está sendo impactada por alguns componentes. Um dos componentes é a interatividade, o outro
é a capacidade que as plataformas intermediárias que tem aqui exercem de poder fazer a transação em si. Então, esse ponto é fundamental. Se todos esses elementos intermediários no processo de descobrimento do que se quer transacionar tem capacidade de estabelecer um processo de transação, começa a haver um risco de que os agentes de formas de pagamento sejam desintermediadas por esses agentes. Se elas não são desintermediadas, elas pelo menos querem participar desse processo de geração desse negócio, que começa lá atrás na busca, passa pelo entendimento do que se quer comprar e passa através de Big Data, do entendimento do que melhor pode ser comprado, do que melhor pode ser oferecido e chega lá embaixo. Então, é uma telinha básica do Google mostrando como, hoje em dia, nos telefones celulares, o processo de transação já é muito mais simples. O processo de shopping, cada vez mais, ele está melhorado no telefone celular, embora a gente saiba que ainda tem um caminho grande para ir, porque o brasileiro, embora o brasileiro já compre muito no celular, mas a realidade é que o lojista não está preparado. As pessoas ainda não têm seus sites móveis preparados para poder transacionar e para poder fazer negócio na internet.